Grande alerta ligado e preocupação geral. CBF escala árbitro polêmico para apitar o Clássico e Flamengo tem 5 jogadores pendurados. Filipe Luís avalia poupar alguns atletas por conta do gramado sintético. E Botafogo tem 9 desfalques para encarar o Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, e o Pix no Milhão tá bombando, tá todo mundo adquirindo o e-book. Clicando no link aqui, você pode pegar o seu e os números da sorte para concorrer a 100 mil reais amanhã e R$1 milhão na próxima sexta-feira. São os prêmios do Pix do Milhão. Adquirindo o e-book, você tem muitas chances de ganhar. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, participe e concorra. Bom, vamos falar aqui de um assunto importante, porque o Flamengo vive aí os últimos dias de preparação, aliás, encerrou hoje no Ninho do Urubu, treinamento que aconteceu, o Filipe Luís contou com todos os atletas à disposição, mas o técnico vive um dilema no meio-campo e deve ter 3 desfalques: espanhol Saul Niguez, De La Cruz e Alan. Saul sentiu o tornozelo esquerdo antes do duelo contra o Bahia, né? Aí teve a data FIFA, de lá para cá ele seguiu o tratamento de recuperação. Hoje, né, nesta terça-feira, o espanhol foi a campo com fisioterapia, por um trabalho individualizado. Mas antes disso, se restringiu a treinos internos na academia. E o clube prega cautela com o quadro, mas não há lesão. De La Cruz é outro atleta que utilizou o período de paralisação para reforçar os cuidados. Na semana passada, o meia fez atividades concentradas na academia, assim como ontem, segunda-feira. Ele foi um dos jogadores que se apresentaram um dia antes no Ninho do Urubu. No caso do uruguaio, o que vai pesar é o gramado sintético, né? Desde que chegou ao Flamengo, De La Cruz jogou apenas 15 minutos em campos desse tipo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Como tem problemas aí nos 2 joelhos, a comissão evita forçar a gravar o quadro. Outro que deve ser ausência é o volante Alan. Ele tem feito acompanhamento por questões de fascite plantar, que já o deixou fora de combate em algumas oportunidades nas últimas 3 temporadas. A tendência é que Saul, De La Cruz e Alan não fiquem à disposição. São levados em conta, além do gramado sintético, o confronto direto contra o Palmeiras na rodada seguinte e as semifinais da Libertadores da América contra o Racing. A notícia boa é o praticamente confirmado Pulgar. Ele deve ser relacionado para esse jogo, se ele vai jogar são outros 500, mas o Pulgar já treina com o grupo há um bom tempo, está 100% recuperado da cirurgia, né? Ele não entra em campo há mais de 3 meses, mas retorna ao time do Flamengo, é um reforço caseiro que o técnico Filipe Luís ganha. Eu queria deixar aqui uma pergunta, é até uma enquete para o torcedor rubro-negro. Você, depois dessa informação, pouparia Saul, De La Cruz e Alan ou não? Iria com força máxima, independente do gramado sintético, de risco de lesão? Deixa aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante. É claro que o Filipe Luís ele não toma nenhuma decisão sozinho, né? Tem aí a comissão técnica, o departamento médico, né? Que é o departamento de saúde e alto rendimento, todos os jogadores são inspecionados, né? Tá tudo relacionado, né? É uma decisão em conjunto, não é uma decisão única e exclusiva do técnico Filipe Luís. Se você me perguntar, o que você acha, Rafla? Olha, eu acho que tem que ir com força máxima. Por quê? Se não vencer o Botafogo, não adianta nem entrar em campo contra o Palmeiras, porque possivelmente o Palmeiras vai estar com 6 pontos à frente do Flamengo, já está a 3. Joga contra o Red Bull Bragantino amanhã também o Palmeiras, deve ganhar o Red Bull Bragantino, e aí fica 6 pontos à frente do Flamengo. Então só a vitória interessa contra o Botafogo, porque se o Flamengo perder, fica 6 pontos de diferença, né? E se empatar dá quase no mesmo aí, então o Flamengo tem que ganhar o Botafogo. Na minha opinião, tá? É força máxima. Os caras descansaram aí durante a data FIFA, né? Muitos que estavam aí esgotados fisicamente, com risco de lesão, tiveram dias de descanso, folga,
tiveram tempo para trabalhar, nenhum jogador foi convocado, então não tem desculpa, tem que ir com tudo, força máxima, pegar eles de jeito, conquistar os 3 pontos e continuar vivo na luta pelo título brasileiro. Mas vai ter gente que vai pensar diferente do Rafa, vai ter gente que vai falar, tem que poupar os caras mesmo, porque é o gramado de plástico, tem o risco sim de lesão, e aí pode perder o cara para a sequência da temporada, tem jogos importantes, não é só o jogo do Botafogo que existe, tem Palmeiras, tem Racing, enfim, e o Campeonato Brasileiro na sequência. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu não aguento mais ouvir esse negócio de poupar, não, porque tem isso, tem aquilo, tem um desgaste, tem a viagem, tem um cansaço, né, tem um gramado. Eu não aguento mais esse lance de poupar. Isso já está muito batido e a gente sabe que poupar não dá em nada, né? O Flamengo já poupou em alguns jogos, nos jogos seguintes foi a mesma coisa. Bom, agora é uma preocupação real. O Flamengo fez uma campanha contra o excesso de paralisações em seus jogos. E a CBF, por quê? O Flamengo é o time do Campeonato Brasileiro da Série A que tem os seus jogos mais paralisados, né? Os jogos do Flamengo são os mais paralisados do campeonato. Os árbitros que são escalados picotam demais o jogo do Flamengo, e isso irrita. O Flamengo é o time que gosta de jogar com a bola, tem intensidade, joga com a bola no pé, não gosta do jogo picotado. E vários árbitros fizeram isso, amarraram o jogo do Flamengo, amarraram o futebol do Flamengo. O Flamengo fez um dossiê para mostrar a minutagem, né? E logo depois de tudo isso, os problemas que aconteceram recentemente, principalmente a arbitragem, que errou muito, favorecendo o Palmeiras no clássico contra o São Paulo, e a CBF escala um árbitro polêmico para apitar o clássico. A gente vai trazer aqui os detalhes, porque o Alex Stefano, que é um árbitro carioca, inclusive apitou os jogos do Flamengo no campeonato aqui, né, da cidade, ele vai apitar o clássico contra o Botafogo. A turma do Botafogo também está reclamando do Alex Stefano, não é só o Flamengo. Mas ele é o segundo árbitro com a maior média de faltas no campeonato. Ou seja, ele marca muita falta, ele é muito rigoroso. O Flamengo que reclama que tem um jogo picotado, esse aí picota demais, além da conta. E ele é o 4º árbitro de todos do brasileiro que mais distribui cartão. Olha, nós estamos falando de uma lista de 31 árbitros. O Alex Stefano, do Rio de Janeiro, que vai apitar Flamengo e Botafogo, é o 4º árbitro que mais aplica cartão. E o Flamengo tem 5 pendurados. E o próximo jogo é contra o Palmeiras. Então tá todo mundo fazendo esse tipo de alerta. Existe uma preocupação real. O jogador também do Flamengo que está pendurado, que vai entrar em campo, tem que ter essa consciência. Ó. Não pode nem esbarrar no atleta do Botafogo, que pode ser que tome um amarelo. A gente tem que ficar com o pé atrás, não tem jeito. E esse dado, né, desse árbitro que foi escalado pela Confederação Brasileira de Futebol, depois de uma semana de polêmica, escala o Alex Stefano para apitar Botafogo e Flamengo. O Flamengo tem Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e Alan. 5 jogadores pendurados. Qualquer um que tomar cartão contra o Botafogo tá fora do jogo contra o Palmeiras. E não tem conversa. E a gente está falando aqui de pelo menos 3 titulares. Jorginho, Arrascaeta e Carrascal. O Alan é reserva, nem deve jogar. E o Pulgar tá voltando agora. Né? Também tem 2 cartões. E se o Pulgar, de alguma forma, entrar em campo contra o Botafogo e tomar uma amarela, ele já desfalca contra o Palmeiras. Então é complicado. O Pulgar ele toma cartão todo jogo. Então é uma preocupação real do Flamengo em relação à arbitragem e os seus pendurados para o grande clássico do futebol brasileiro contra o Palmeiras. Deixa aqui nos comentários se você pouparia um desses atletas pendurados. É importante saber a sua opinião. Eu, como dei a opinião dos jogadores que podem ser poupados, né, o Saúl, o De La Cruz e o Alan, com o risco de lesão no gramado sintético, e falei que tem que ir com força máxima, eu vou dar a mesma opinião sobre essa galera que está pendurada, sobre os jogadores que estão com 2 cartões. Não quero saber, vai todo mundo para jogo.
Vai todo mundo para jogo. Cartão é consequência. O Flamengo tem que vencer o Botafogo, gente. É isso que está em jogo, os 3 pontos. Não existe outro resultado. Ah, Rafa, se empatar? Se empatar, praticamente vai ficar difícil. Bom, não é só o Flamengo que tem problemas. O Botafogo tem uma penca de problemas. Aliás, 9. 9 desfalques. Danilo, Álvaro Montoro, que se machucou na seleção argentina, Bastos, Neto, Natan Fernandes, Caio Pantaleão e Barreira. Além do Nilton, que está suspenso. E o último desfalque, né, do Botafogo, foi até um desfalque de última hora, foi o lateral direito Vitinho, por conta aí da logística da seleção brasileira, que perdeu hoje virada para o Japão. E aí, amistoso na Ásia, não dá tempo, né? A logística não vai conseguir chegar aí para a partida, ou vai conseguir chegar e não vai conseguir descansar, não vai ter a necessidade do descanso aí. A gente fez aqui um levantamento, conversamos inclusive com torcedores do Botafogo, que passaram para a gente o seguinte: são 9 desfalques, Rafa, mas titular são 5. Montoro, o goleiro Neto, o Danilo, que veio jogando muito bem, se lesionou, o Caio Pantaleão, que estava muito bem na zaga, e o Vitinho, que é o lateral direito titular do Botafogo. Então são 5 desfalques que farão falta ao técnico David Ancelotti. Eu não sei o que ele vai arrumar aí, né? Quais serão os substitutos desses jogadores, mas, por exemplo, o Montoro estava jogando bem, um cérebro ali do meio campo, Neto, o goleiro, Danilo, Caio Pantaleão na zaga e o Vitinho na lateral direita, né, que estava com a seleção brasileira. Então não é só o Flamengo que tem problema, o Botafogo também tem. O Flamengo precisa muito vencer esse jogo, o Botafogo também precisa vencer para as suas pretensões. O Flamengo briga pelo título e o Botafogo luta por uma vaga na Libertadores, ali na tabela, né, na classificação, quer pegar aí uma vaguinha para a próxima Libertadores. E uma outra situação, né, gente? A torcida do Botafogo está reclamando porque não vendeu o ingresso, né? A torcida abandonou o Botafogo. Nilton, são 17 mil vendidos? 17 mil vendidos, só conseguiram esgotar um setor. Adivinha qual? O visitante. Rapaz, loucura, hein? Não teremos aí um grande público amanhã nesse clássico. A não ser que a galera deixou aí para a última hora, né? Bom, eu volto a qualquer momento com novidade. Do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!